Vamos à notícia do dia na Folha de São Paulo, pode colocar na tela a produção. Alexandre de Moraes voou em aviões de empresa de Vorcaro, indicam documentos. Tem o outro lado ali, escritório Barci de Moraes diz contratar diversos serviços de táxi aéreo, entre eles a Prime Aviation, que teve o ex-banqueiro como sócio. É uma turma muito Prime. Voos aconteceram entre 16 de maio e 16 de outubro de 2025. Vamos entender esse negócio direito lendo alguns trechos da matéria e refletindo a respeito deles. Vou chegar nas notinhas, hein? Se preparem. Pode colocar o próximo? Os cruzamentos, que são os dados ali de 3 fontes, revelam que Moraes e Viviane foram registrados pela ANAC como passageiros do hangar de jatos executivos de Brasília 8 vezes. Em 7 delas, houve decolagens na sequência de aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio através do fundo patrimonial Blue. Lembrando que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso preventivamente, assim como seu cunhado e operador Fabiano Zettel. E aparentemente estão negociando acordo de colaboração premiada. Os aviões da empresa têm autorização para realizar táxi aéreo. A casa utilizada pelo banqueiro em Brasília também pertence à Prime, quer dizer, é uma empresa bastante ligada ao Daniel Vorcaro. Tá? E eu quero chamar a atenção porque depois vai ser importante para analisar o conteúdo das notas. Nessa informação de que, olha, eles estavam no hangar 8 vezes, em 7 houve decolagens na sequência de aviões da Prime Aviation. Quer dizer, a matéria deduz, portanto, que eles entraram nesses aviões que decolaram porque é o registro que fica na sequência, né? A presença ali e a decolagem desses aviões. A única exceção é um voo de 7 de agosto de 2025. Nessa ocasião, indicam os documentos, o avião que decolou foi um Falcon 2000 da Sol prefixo PS FSW. Ele pertence a uma empresa chamada FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo, que é uma informação importante, não tem autorização para táxi aéreo. Então são 8 voos, 7 na empresa ligada ao Daniel Vorcaro, e vamos ver a quem está ligado essa aeronave do 8º voo, né? Não é exatamente essa ordem, mas é o que está faltando. Pode colocar o próximo print. O pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos sócios da aeronave. Portanto, 7 voos ligados ao Vorcaro, 1 ligado ao cunhado e operador dele, Fabiano Zettel. Ele foi preso na mesma operação que o ex-banqueiro e, como eu disse, negocia a delação com a PGR e a PF. Em nota, o gabinete do ministro diz que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. Que linguagem que o Alexandre de Moraes tem, repete, utiliza e explora com um monte de obscuridades que a gente vai analisar aqui item por item. Então ele fala que as ilações, vamos deixar de lado um pouquinho da fantasiosa matéria, mas ele está falando, as ilações são absolutamente falsas. Que isso quer dizer, né? As ilações é aquilo que você justamente conclui a partir de determinados elementos, é aquilo que você infere, é aquilo que você deduz. Ele está dizendo que as ilações são falsas. Ele não diz exatamente a quais ilações ele se refere. Ele poderia fazer um texto transparente, um texto claro. Então, a matéria está dizendo que são 8 voos, porque 8 vezes estava lá no hangar, 7 saiu o avião ligado ao Vorcaro, 1 saiu o avião ligado ao Zettel. Se ele considera que essa dedução é uma ilação, que ele seja claro a respeito. Ou será que ele esteve 8 vezes lá, 7 vezes ele entrou no avião, mas 1, de repente, ele não entrou? Ele foi ao banheiro, ele foi lá só para levar a esposa, depois voltou para casa e a repórter não percebeu e tal, mas ele não esclarece. E repare, ele só diz que é absolutamente falsa a ilação. Falsas as ilações. A matéria, ele chama de fantasiosa, né? Ele adjetiva a matéria e diz, a matéria é fantasiosa, mas aparentemente ele não teve a coragem de dizer que a matéria em si é falsa. Portanto, a gente entende que Moraes esteve lá e a esposa dele, que tinha um contrato, vamos lembrar, de 130 milhões de reais, mais de 3 milhões e 600 mil reais por mês, com o Banco Master, ela estava lá também. O Moraes, sendo um magistrado de tribunal superior,
deveria, obviamente, se manter completamente afastado, para dizer o mínimo, né? Porque o pano de fundo aí de parentes terem escritório de advocacia já é complicado, mas para dizer o mínimo, ele deve se manter distante de qualquer coisa que envolva o negócio da esposa num escritório de advocacia, principalmente quando atende e tem contrato com empresários que têm interesse nas cortes superiores do Brasil. Ele é um ministro da mais alta corte do país. No entanto, ele estava lá com a esposa e eles estavam ligados aí a essas aeronaves com conexões com o Daniel Vorcar. Então ele chama as ilações de falsas e a matéria de fantasiosa, mas não tem peito para dizer que a matéria é falsa. Então certamente ele próprio precisa reconhecer que há um monte de elementos verdadeiros nessa matéria, o que vai ficar claro pela nota da esposa dele, apesar de algumas obscuridades também, como a gente já vai ver. E aí continua a notinha do gabinete dele. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Esse trecho é engraçado. Por quê? Ele está negando que viajou no avião de Daniel Vorcaro. Aí você também fica sem saber direito o que ele quer dizer. Se ele quer dizer que, olha, avião da Prime Aviation não é avião do Daniel Vorcaro, que é uma empresa dele ou uma empresa na qual ele tem ações ou da qual ele é sócio, então não quer dizer que é uma empresa dele. Então eu vou negar aqui, vou botar assim, não viajei em nenhum avião. Ou se ele está querendo dizer que ele não viajou em qualquer avião da Prime Aviation. Repare que ele poderia ser muito mais claro, transparente, cristalino nas palavras, mas ele não é. Fica parecendo que tem realmente um propósito de confundir, a menos que realmente tenha uma dificuldade, e ele tem mesmo, como eu já analisei em diversos artigos, com o idioma, com a linguagem, o que mostra uma inadequação para o cargo, que deveria ter sido percebida pelos senadores na sabatina, que geralmente são teatros de bajulação coletiva. Então ele não é claro sobre ter estado no avião da Prime Aviation e mete essa de que não viajou em nenhum avião do Daniel Vorcaro. Ou em sua companhia e de Fabiano Zettel. Esse é o segundo ponto. A matéria não diz que ele viajou com o Vorcaro, não diz que ele viajou com o Zettel. Pelo contrário, a matéria deixa muito claro quais são os elementos que estão em jogo. Então ele nega aquilo que a matéria não disse. Se ele está negando aquilo que a matéria não disse, a gente também eventualmente pode deduzir que quando ele diz que a matéria é fantasiosa, essa fantasia faz parte daquilo que ele compreendeu da matéria ou daquilo que ele quer que as pessoas compreendam da matéria para que ele possa rebater com mais propriedade e conhecimento de causa. Então você tem um jogo de palavras e alegações, um certo malabarismo argumentativo. E aí tem mais um elemento cômico. Fabiano Zettel, a quem nem conhece. Quer dizer, ele coloca esse acréscimo aí, a quem nem conhece, se referindo a um indivíduo, que é o Fabiano Zettel, que é o nome mais próximo da vírgula. Agora, o Daniel Vorcaro que vem antes, Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel, a quem nem conhece, o Daniel Vorcaro, ele não fala que não conhece. Então, assim, é muito interessante, cômico, jocoso, engraçado, a gente perceber que o Moraes, de fato, indiretamente, involuntariamente, reconhece que conhecia o Daniel Vorcaro. E tem uma série de matérias jornalísticas mostrando que o Moraes já esteve com o Vorcaro diversas vezes. Tem mensagens do Vorcaro dizendo que estava conversando com o Moraes, que estava em determinado local com o Moraes, mensagens para então noiva dele, a Marta Graeff, aquela que foi chamada para comissões, mas não apareceu, não foi localizada, e o Moraes ajudou a enterrar pelo menos a parte da CPMI e do INSS. Então, a obscuridade é total nessa nota do Alexandre de Moraes. E o que ele estava fazendo lá? Com a esposa, num caso que, como a gente vai ver pela nota da esposa, tem a ver com as questões do escritório. Vamos para o próximo print. Aí a Folha fez uma tabela, né? Eu peguei aí metade dela, tem mais informações ainda sobre de onde saiu e tal, né? Brasília, Congonhas, Catarina, aqui em São Paulo também. Mas eu peguei ali as primeiras coluninhas, só para vocês verem principalmente a coluna da propriedade do avião. Então tem várias datas,
Você tem aí os 8, né? 368. Repare que no sexto item da última coluna, que é propriedade do avião, você tem o caso da P ou F, né? SW, SPE. Você tem um avião que era ligado ao Fabiano Zettel. Os outros 7 são da Prime Aviation, que é ligado ao Daniel Vorcaro. Então você tem a data, o dia da semana, o horário da saída, o horário do embarque e o horário da decolagem e o prefixo da aeronave, ou seja, cruzamento de dados da ANAC e de outro órgão que vocês estão lendo ali embaixo. Aí você tem mais um trechinho da matéria, vamos colocar, com a nota do escritório Barcy de Moraes. Abro aspas. O escritório Barcy de Moraes de Viviane Barcy, mulher do ministro do STF, afirma que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Mantém na tela o print, produção? Isso, dividindo comigo, que eu vou comentar cada parágrafo aqui. A empresa da Viviane Barcy de Moraes, o escritório de advocacia dela, está reconhecendo que já utilizou, para dizer o mínimo, serviços da empresa Prime Aviation. Então você tem aí uma corroboração de um elemento que estava na notícia da Folha. Então você tem aí um elo comercial entre o escritório de advocacia Barcy de Moraes e a empresa Prime Aviation, que tem aquelas aeronaves e é uma empresa ligada ao Daniel Vorcaro. Aí continua o segundo parágrafo da nota. Em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, aí eu já paro de novo. Está confessando também que integrantes do escritório Barcy de Moraes viajaram em aeronaves da Prime Aviation. E repare que está no plural, voos, aeronaves. Portanto, temos aí integrantes de escritório de advocacia da esposa de um magistrado do STF que viajaram em jatinho de uma empresa ligada ao Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com o qual esse escritório tinha contrato e que é o criminoso que a Polícia Federal está apontando aí nas investigações de fraude. Certo? Que teve o banco liquidado pelo Banco Central. Então, você tem mais um elemento de corroboração. Agora vai começar a sessão obscuridade. Em nenhum desses voos, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Repito, isso é a mesma tática do Moraes. Está negando o que a matéria não disse, que é para dar ares de negação, enrolando, sem lidar com o fato objetivo que foi noticiado. Isso é um velho truque retórico. Além disso, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. Olha, essa frase, ela é de uma espécie de juridiquês improvisado, de uma quantidade de ambiguidades, de uma vagueza. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, olha, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. Eu penso, o escritório Barcy de Moraes tem contrato com o Banco Master. Então, os valores pagos pelo escritório para utilizar aeronaves da Prime Aviation eram debitados dos valores de honorários advocatícios que eram contratados ali pelo Banco Master. Então, contratou lá por 3.600.000 e tantos reais por mês. Como você está utilizando um avião de uma empresa ligada ao dono do Master, então você descontava alguma coisinha disso aí, ou isso já estava no acordo inicial e os integrantes do escritório podiam usar aquela aeronave. Como, enfim, eu trato de idioma, de linguagem, essa é uma das interpretações possíveis de uma frase obscura. Foi a primeira que me veio à cabeça. Eu falei, mas a Viviane Barcy de Moraes estaria reconhecendo, então, que utilizava jatinhos como parte do contrato com o Banco Master? Isso fica mais esquisito ainda. Aí, pelo restante da nota, a gente vê que não é isso que ela está querendo dizer. E a coisa vai ficando meio complicada, porque aí você pensa, então você tem termos contratuais com a própria Prime Aviation? O escritório presta algum outro tipo de serviço para a Prime Aviation? Eles fazem algum tipo de permuta? Quer dizer, não é claro como isso foi pago. E aí eu pergunto, porque numa relação comercial normal, você contratou um serviço de táxi aéreo, que não é um serviço barato, né?
99,9999% dos brasileiros não anda em táxi aéreo. Uma parcela da população, que nem é tão grande assim, utiliza táxi normal na rua, utiliza carro de aplicativo, utiliza ônibus, trem, metrô, todos os tipos de transporte urbano. Táxi aéreo é para uma elite, né? É para menos de 1% talvez da população. Então é um serviço caro. Você contrata, você eventualmente emite uma nota fiscal. Cadê as notinhas do escritório de advocacia Barci de Moraes que mostram o pagamento por esse serviço? Por que ela não forneceu a reportagem da Folha? Então já tem uma outra obscuridade aí. E talvez essa frase tenha sido colocada ali até para eventualmente justificar uma falta de nota ou alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, fica uma dúvida no ar. Não estou fazendo nenhuma acusação, não estou cravando qual é o sentido. Aliás, vocês podem ajudar no chat a desenvolver todas as hipóteses possíveis para essa alegação. Mas aí eu vou adiante para vocês verem que algumas são queimadas pela própria nota. A contratação desses serviços de táxi aéreo segue critérios operacionais e não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. Então, peraí. Não envolve qualquer vínculo pessoal com os proprietários. Quer dizer, estou contratando aqui a Prime Aviation porque ela é um serviço de táxi aéreo. Fui lá ver um catálogo de táxi aéreo porque os integrantes do meu escritório precisam desse serviço, vão viajar, vão se locomover, não querem pegar trânsito, não querem pegar estrada, precisam ter agilidade para ir no tribunal tal, ver alguma coisa que envolve o processo e tal. Aí eu vi aqui, por coincidência, Prime Aviation, contratei. Não é porque eu conheço o dono, não é porque eu conheço o dono da aeronave, o cunhado do dono, não tem nada a ver. Simplesmente segue critérios operacionais a contratação desses serviços. Tá, mas aí como é que se justifica então a frase de cima? Que os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios. Então, uma das hipóteses, pelo menos, é queimada. Mas repare que ele fala, não envolve qualquer vínculo pessoal com o proprietário. Pessoal, mas e profissional? Então, assim, é uma linguagem que ela tenta negar algumas coisas, mas umas coisas, às vezes, muito específicas, que ou a matéria não tá dizendo, ou essa negativa está encobrindo uma outra possibilidade. Porque existe um vínculo profissional. Então, ela não está negando que, eventualmente, envolve um vínculo profissional com o Banco Master, com o Daniel Workar, mas pessoal não. Tipo, não tem nada de pessoal com ele, nada de íntimo com ele. Talvez quem tem é o marido, né, que trocava mensagem de WhatsApp, de acordo com o jornal o Globo. Então, eu estou mostrando aqui como não tem clareza, não tem transparência nenhuma nessas alegações. É enrolação, é tentativa de confundir. Aparentemente, dado que é um escritório de advocacia, que obviamente deveria ter um domínio de idioma para ser um escritório tão caro, contratado por 130 milhões de reais, como não pensar que está enrolando de propósito? Porque se não está enrolando de propósito, então tampouco tem um grande domínio da linguagem. E aí como é que um advogado, uma advogada, um grupo de advogados pode ser contratado por um valor tão grande se mal sabe escrever em português? Próximo print. O escritório afirma ainda que nenhum de seus advogados conhece Fabiano Zettel, com quem jamais tiveram qualquer espécie de contato. Então está negando aí conhecer o Fabiano Zettel. Tá, e daí? A matéria não fala sobre um encontro, sobre uma reunião, sobre uma intimidade com o cunhado do Workar. Mas acho sempre curioso, né, essa negativa maior envolvendo os Zettel, significando que não dá para negar assim, de uma forma tão peremptória algum tipo de relação com o Workar. Está negando só que a contratação foi por causa de uma eventual relação pessoal, de um vínculo pessoal, mas não está negando que haja uma relação qualquer com o Workar, já que é um contrato profissional. Além disso, nenhum integrante do escritório jamais viajou em aviões de Daniel Workar ou Fabiano Zettel. Aí você fala, bom, peraí. A matéria está dizendo que a Prime Aviation é ligada ao Daniel Workar. O escritório está negando que viajou em aviões do Daniel Workar. Então, eles não consideram que aqueles aviões sejam do Daniel Workar, mas a matéria está dizendo que ele tem um vínculo com essas aeronaves. Então, não significa muita coisa isso que está sendo alegado.
É como se o Moraes e a Viviane falassem assim, ó, não, pra gente, Prime Aviation não é uma coisa, Daniel Vorcar é outra. Eu não viajei no avião do Daniel Vorcar, então vou meter essa aqui e pronto. Mas ela própria reconheceu que contratou os serviços da Prime Aviation, que os integrantes do seu escritório viajaram nesse serviço de táxi aéreo. E aí, para terminar, os dados que apontariam viagens de integrantes do escritório não trazem qualquer informação específica sobre os voos, fazendo ilações com base em suposta presença na base aérea. Aí você casa com a nota do Moraes que falou em ilações absolutamente falsas. O que o escritório Barcide de Moraes está dizendo? Olha, vocês apontaram que a gente estava lá no hangar. Depois vocês apontaram que o avião decolou. Mas vocês não conseguiram provar que a gente estava dentro do avião. Então, não vem me pedir explicação, não, se vocês nem conseguem provar. Vocês estão fazendo ilações. Mas, ao mesmo tempo, não nega. Inclusive, admite que já contratou aquele serviço, já admite que integrantes já viajaram, mas naqueles voos específicos está dizendo, não, a matéria não tem prova, então a matéria fica fazendo ilação aqui, pronto, vou terminar aqui a minha notinha. Bota de novo na tela só esse último pedacinho, que tem um detalhezinho ali no final, ó, fazendo ilações com base em suposta presença na base aérea. Então, ó, verificou que está presente na base aérea, porque você tem ali a instituição responsável por esse registro e que houve a decolagem. Então, está querendo dizer o que exatamente? Porque não diz com todas as letras. Olha, nesse voo aqui nós estávamos, nesse aqui não, nesse aqui o Alexandre me levou e, no entanto, ele não embarcou, ele voltou lá para o gabinete dele. Não diz nada. Não quer esclarecer. E é claro que isso é muito comprometedor. Até porque, e esse é outro ponto muito relevante, esse escritório foi contratado para prestar serviços, inclusive relativos à área de compliance, à área de ética do Banco Master. O que por si só já é cômico, porque era um banco que, segundo o senador Alessandro Vieira, era, na verdade, uma organização criminosa. Até determinado momento, claro que parceiros comerciais poderiam não saber, mas é curioso, é cômico, porque o dono está preso, envolvido num esquema de fraude bilionária. E aí você tem um escritório da esposa de um magistrado que estava lá fazendo serviço de compliance e manual de ética para esse criminoso, de acordo com a Polícia Federal. Mas, repito, pode alegar que até aquele momento era só um banqueiro que não sabia, mas é preciso olhar o conjunto, porque tem um marido na mais alta corte do país que poderia julgar esse suposto banqueiro a qualquer momento. Então, repare, está sendo contratado para prestar serviço na área de ética, na área de compliance. E a ética e a preocupação de compliance do próprio escritório Barcide Moraes. Não sabia que estava contratando um serviço de táxi aéreo de uma empresa ligada ao Daniel Vorcar, que é seu contratante, num contrato absolutamente exorbitante nos seus valores, fora dos padrões de mercado? Não deveria evitar relação nesse sentido com um empresário que poderia ser julgado no Supremo Tribunal Federal, com um empresário com quem você já tem um contrato para um outro tipo de serviço, você vai usar a empresa dele? E por que o Alexandre de Moraes estava no hangar, de acordo com a matéria, estava também no avião, se o avião era contratado como serviço de táxi aéreo para o escritório de advocacia da esposa? Também não está explicado na nota. A esposa não fala o que o marido estava fazendo lá com ela. Então, o Alexandre de Moraes, ele voava num serviço de táxi aéreo, contratado pela esposa, eventualmente debitado de um contrato com um empresário que agora está preso. Estou dizendo eventualmente porque é uma das interpretações possíveis que ela escreveu. Não estou dizendo que é o que ela está alegando de fato, é que o português é muito ruim, como a gente viu. Então, assim, é uma situação muito comprometedora, porque não tem a devida preocupação com as conexões que fazem, aparentemente por um sentimento de onipotência da família, que tem muito poder. Antes da Transparência Internacional Brasil comentar, tem a notinha da Prime Aviation. A Prime diz que, por questões de confidencialidade dos contratos e da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não divulga dados sobre os usuários das aeronaves do seu portfólio. Aspas. Sejam eles
cotistas e seus convidados ou clientes de fretamento do serviço de táxi aéreo. Fecha aspas. Esse trecho é muito curioso, eu diria cômico, engraçado, porque a gente ri no Brasil para não chorar, né? A gente tem que tirar leite de pedra, a gente tem que se divertir um pouco com a ganância de autoridades públicas, com as enrolações, com essa tentativa de usar o cargo como chamariz e depois não querer que ninguém desconfie de nada. Então repare que a Prime Aviation ela fala de duas hipóteses para o uso das suas aeronaves. São cotistas e seus convidados, cotistas da empresa, né? Imagina. Ou clientes de fretamento do serviço de táxi aéreo. Bom, clientes de fretamento, entendo que é a pessoa que contratou o serviço do táxi aéreo. O escritório Baci de Moraes está dizendo que já contratou aquele serviço. A gente não entendeu direito como, porque a alegação é bem ensaboada, é bem gelatinosa. Mas está alegando que se enquadra nessa segunda hipótese, de cliente de fretamento do serviço de táxi aéreo. E fretamento, até as pessoas têm ideia da lotação da aeronave, e a matéria diz, ó, só tinha esses dois no hangar, só tinha esses dois. Eventualmente eram só eles lá no jatinho naquele momento, né? Ou alguns outros integrantes do escritório, como está na nota. Mantenha esse print aí na tela, produção. O que eu quero apontar, esse print da Prime, o que eu quero apontar é o seguinte, é a outra hipótese. A outra hipótese, né, porque a Prime Aviation ela manteve as duas no ar. A outra hipótese é que Moraes, Viviane Barci de Moraes, são cotistas. Essa é uma hipótese mais remota, né? A gente não tem nenhum indício aqui para falar que eles sejam cotistas da empresa, do serviço, de qualquer fundo ligado à própria empresa e tal. Agora, e se eles são convidados? Porque é o serviço de táxi aéreo que leva cotistas e seus convidados. Então eu entendo que uma pessoa como Daniel Vorcaro, como o Fabiano Zettel, dependendo da aeronave, ou alguém que tem ação naquela empresa, etc., que tem uma cota, ele pode utilizar aquele serviço. E ele eventualmente chama o papai, a mamãe, o primo, o amigo, eventualmente vai pegar uma aeronave da própria empresa para ir ver um jogo de futebol, chama a turma do clube e tal. Cotistas e seus convidados. Então fica no ar uma hipótese de que Alexandre de Moraes fosse um convidado, de que a Viviane fosse uma convidada de um cotista, e aí estaria utilizando esse serviço eventualmente de uma maneira gratuita, porque a gente não viu nota nenhuma ainda. A gente não viu ainda o pagamento por esses serviços. Então você tem algum tipo de escambo, né? Se contrata e aí pode usar os aviões também. Por que eu falo isso? No Brasil a gente paga para usar serviços. A gente paga e gasta uma nota, né, para utilizar transporte, é a parte do nosso salário, da nossa remuneração, é caro. Agora, inclusive, antes de eu entrar aqui no programa, olha só, o título de uma notícia no G1. Alta no preço do querosene de aviação deve gerar consequências severas, diz a Associação das Aéreas, que a Petrobras elevou em mais de 50% o preço médio de venda do combustível em meio aos impactos da guerra no Oriente Médio. E a entidade não mencionou eventual aumento no preço das passagens. Então você tem aí uma hipótese de aumento no preço das passagens, porque está tendo uma inflação em decorrência do fechamento do Estreito do Hormuz, do que a gente trata lá no podcast Levante. As passagens são caras já. Eventualmente elas aumentam quando existe algum problema na circulação marítima do petróleo, isso que está acontecendo lá fora. As pessoas gastam dinheiro. E a família Moraes estava gastando? As notícias são importantes porque a sociedade precisa ter confiança numa justiça imparcial, numa justiça independente. E essas enrolações, essas alegações vazias, essa falta de especificidade, de esclarecimento sobre cada voo. Olha, nesse eu estava, nesse eu não estava, estava por causa disso, não estava por causa disso, paguei, está aqui a nota, etc. Isso é necessário para que haja confiança nas instituições. Se você não tem como explicar, você enrola. Então a gente pode deduzir que não há explicações muito convincentes que não deixem uma margem para uma relação promíscua indevida.
Então, é isso que fica parecendo. Vamos ver o comentário sobre aquele ponto que eu já estava trazendo aqui, feito pela Transparência Internacional Brasil, pode colocar na tela. Além de outros aspectos mais graves do caso, chama atenção a contradição entre o serviço supostamente prestado pelo escritório Barci de Moraes, de orientar o compliance do Banco Master, e os padrões de compliance do próprio escritório. Qualquer sistema elementar de compliance vetaria uma oferta de honorários extraordinariamente acima dos valores praticados no mercado, inclusive no mercado internacional, vinda de um banco já com histórico de investigações, red flags, né, são bandeiras vermelhas, facilmente detectadas em um processo simples de análise de antecedentes, due diligence básico. Próximo. Qual é o problema? Claro que advogado tem cliente criminoso. Isso aí é Transparência Internacional Brasil fazendo assim, o papel de advogado diabo, uma pergunta, um questionamento que poderia surgir da própria argumentação que eles estão fazendo. E eles próprios respondem. Neste caso, os problemas são inúmeros. Além do pagamento de 129 milhões de reais e a falta de especificações adequadas contratuais, a advogada Viviane Barci é pessoa exposta politicamente, PEP, uma categoria internacional de risco, por ser esposa do ministro Alexandre de Moraes. Uma oferta fora de qualquer padrão de mercado, feita por um cliente com histórico de suspeições, a um escritório ligado a uma autoridade com poder decisório sobre interesses do cliente, deveria ser não só rechaçada, mas reportada aos órgãos de controle. Ou seja, deveria dizer não. Quantas vezes eu falei ao longo de 2 décadas de jornalismo sobre a incapacidade de certos políticos, autoridades e aliados de dizerem não a propostas que soam, para não dizer que sejam, mas que já soam indecentes. Então é preciso ter essa fibra, essa firmeza. Agora, a onipotência, ela vai tirando essa percepção de que você deve se comportar, não só ser honesto, mas também parecer. Mais um trechinho aí do comentário. É óbvio que por mais problemática a falta de compliance de um escritório contratado a peso de ouro para orientar o compliance do cliente, este não é nem de longe o aspecto mais grave do caso. Muito mais grave é a relação entre o contrato de 129 milhões de reais e os indícios que a imprensa tem revelado, a imprensa, né? Não a PGR, sobre interações diretas do ministro Alexandre de Moraes com o cliente, o Daniel Vorcaro, supostamente até no contexto de assuntos judiciais. Por que está colocando assim? Porque houve aquela mensagem do Vorcaro para o Moraes, né? O destinatário foi revelado pelo jornal O Globo, perguntando se ele conseguiu bloquear no dia da prisão dele, portanto, ficou parecendo que era bloquear a prisão. E continua a TI Brasil. Em qualquer país do mundo com instituições independentes, por muito menos o caso já estaria sob investigação. Aliás, se, claro, qualquer procurador-geral da República fosse realmente independente e estivesse no lugar do Paulo Gonet, ex-sócio do Gilmar Mendes, aliado do Centrão do STF, amigo de Alexandre de Moraes, e que outro dia, como eu mostrei aqui no programa em vídeo, exaltou o Moraes de novo, como tinha feito na sabatina de recondução ao cargo. Lembram que eu mostrei o Gilmar Mendes fazendo um tributo ao Moraes do nada, por causa do aniversário do Moraes na corte, né? Completou tantos anos na corte, então vou fazer aqui um textão em homenagem a todos os atos pretensamente heróicos que ele protagonizou aqui no Supremo Tribunal Federal. Quando o Gilmar acabou, o PGR, sem qualquer tipo de necessidade, de obrigação institucional, ele foi lá e exaltou e endossou as palavras do decano da corte, fazendo toda uma deferência ao ministro Alexandre de Moraes, no momento em que ele está aí nas cordas, no debate público. No debate público. Claro que ele tem o poder da caneta na mão, e você tem menos de meia dúzia de senadores que estão aí fazendo um trabalho de tentar levar adiante as investigações, como tem mostrado aqui no programa. É muito grave tudo isso que está acontecendo, sem que haja o devido avanço nas investigações, havendo, ao contrário, toda uma operação abafa, toda uma blindagem para que essa sujeira ou essa aparente sujeira seja varrida para debaixo do tapete sem mais explicações. Convenceu vocês? Alguma das notas? Do Moraes, da Barci de Moraes, da Prime Aviation, que nem sequer deixou claro que o escritório é cliente, falou, não posso revelar aqui os dados, etc. Bom, se há uma configuração de indícios, os órgãos de fiscalização e controle têm que exigir isso, mesmo que mantenham sob sigilo. Mas a gente vê o PGR dormindo.
O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.